Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Reflexões com Emmanuel. Esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui reunido nessa noite, iluminando o nosso aprendizado de hoje. E o tema que Emmanuel escolhe para esse capítulo de número 61 é Ministérios. O versículo que vai embasar essa reflexão de hoje é um versículo da primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro vai falar nessa carta, muito sobre a caridade, sobre a importância também, nos versículos anteriores ele fala que praticando a caridade é uma forma, sim, de expressar, esses dons que Deus nos deu. E essa caridade, aplicando ela é capaz, de encobrir as multidões de pecado. Ele também fala isso nessa carta bonita que ele deixa aí para nós. Então ele fala também que a gente, praticando esses bens, a gente também tem que ser hospitaleiro, fazer isso sem murmurações, sem ficar reclamando, porque se trata mesmo de dons que Deus nos deu, e Ele nos deu para que a gente possa usar para o próximo. André, o que Emmanuel vai falar um pouco sobre esse versículo aqui hoje? Emmanuel, ele começa essa reflexão nos dizendo que todos nós recebemos de Deus um dom de servir como um ministério divino. E ele complementa aqui dizendo que os homens costumam dividir a sociedade em ricos e pobres simplesmente porque eles ainda não compreendem a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja esse trabalho, né? Independente de qual é a profissão. Se ela é feita de maneira honesta, ela é muito digna. E é isso que nós precisamos entender desses ministérios, porque cada um tem uma função. E aí eu coloquei aqui um exemplo aqui, uma metáfora para a gente aqui, que é o seguinte: vamos imaginar que a nossa sociedade é uma máquina, e cada profissão que pertence à sociedade é uma parte dessa máquina. Então ali nós vamos ter engrenagem, vai ter correia, vai ter rolamento, tem parafuso, porca, graxa, óleo, mangueira, tem o fio, a parte elétrica, enfim. Para uma máquina funcionar, é preciso de muitas peças, de muitos fatores, e todos eles se complementam entre si. Então, cada um tem a sua função específica, que mesmo que pequena, mas ela contribui para que um todo funcione. E assim é na nossa sociedade. Cada pessoa tem um dom, tem uma tarefa, tem uma contribuição que nos auxilia na vida que precisamos aqui na Terra. E aí, ele diz assim: precisamos compreender que a oportunidade que temos de cooperar nos trabalhos da Terra é o que nos transforma em despenseiros da graça de Deus. Aí eu fiquei com essa palavra na cabeça e falei: gente, o que é esse dispenseiro? Aí eu fui pesquisar. O dispenseiro é a pessoa que é encarregada da dispensa. E o que é a dispensa? A dispensa é aquele lugar onde que a gente guarda os mantimentos, né? Onde ficam os alimentos. E aí o que é ser esse dispenseiro das graças de Deus? É ser aquela pessoa que distribui os alimentos para a alma. Porque é ser aquela pessoa que traz para a sociedade aqueles alimentos que estão na dispensa de Deus, que é o amor, a caridade, né, a benevolência, a você amar as outras pessoas, não julgar as outras pessoas, independente de posição social, independente de trabalho, de função que essa pessoa esteja. E aí eu fiquei pensando numa história a respeito disso, né, de pessoas simples que possam trazer um alimento de Deus para a gente. E aí, na passagem
que se encontra no capítulo 5 de Lucas, nos versículos de 1 a 11, Jesus estava às margens do lago de Genezaré, pregando para uma multidão. E tinha 2 barcos que estavam parados na margem ali. E os pescadores, eles estavam limpando as redes. Aí Jesus sobe até um barco desse que estava ali parado e pede para que o dono do barco prossiga até as águas, porque ele já tinha terminado ali a sua pregação, já tinha ensinado, e esse barco era de Simão Pedro. E aí, Simão Pedro vai com ele nas águas e ele diz assim para Simão: jogue as suas redes na água. Aí o Simão fala assim: mas nós estamos aqui a noite toda tentando pescar, não pegamos nada. A gente estava até limpando a rede aqui que estava suja, mas peixe que é bom nada. Mas Simão concordou, falou assim: pá, mas pelas suas palavras, o que você disse aqui, eu vou jogar, porque é você que está falando. E aí ele joga essa rede. Quando ele joga essa rede, ela se enche com tantos peixes que eles não dão conta de puxar essa rede. E aí eles pedem auxílio para o outro barco, o segundo barco que estava à margem, e aí esse barco vai lá e ajuda eles a puxarem, a trazerem essa rede e enchem os 2 barcos com peixe que eles quase afundam, os 2 barcos. E aí Pedro fica muito emocionado e na simplicidade dele ele pede para Jesus se afastar dele, porque ele não era digno de Jesus, porque ele era um pecador, assim ele diz. Só que Jesus diz para ele assim: a partir de agora será pescador de homens. Então, Jesus poderia muito bem ter escolhido os homens sábios da época, os doutores da lei, que conhecia todas as leis de Moisés, os ensinamentos dos profetas. Mas o que ele escolheu? Ele escolheu pessoas simples, pescadores, né, para serem discípulos, na sua maioria eram pescadores, para serem discípulos. Por quê? Porque eles eram pessoas simples, mas que tinham um coração muito bom. Eles entenderiam o que Jesus estava passando. Então, olha esse trabalho que era de pescadores, de pessoas simples, humildes, que pegavam peixes para poder alimentar a sua sociedade e que agora, com os ensinamentos de Jesus, eles seriam pescadores de homens. Então, eles pescariam homens, e lembrando o seguinte, que o pescador é aquela pessoa, né, que nessa história relatou. Muitas vezes ele sai, trabalha a madrugada toda e não pega nada. E volta sem nada. Mas tem vezes que ele vai pegar. Então, no trabalho para Jesus também é assim. Às vezes a gente fala, a gente não alcança ninguém. Às vezes ninguém é afetado. Mas em determinado momento, alguma pessoa pode ser tocada com aquelas palavras. Então, eram homens que estavam preparados para ter paciência, para saber que nem sempre vai ser produtivo no que eles iam fazer, mas que às vezes é produtivo. E aí eles pescariam esses homens e ensinariam para eles, trariam para eles as palavras de Jesus, demonstrariam o caminho para Deus. Então, essa passagem de hoje, eu acho que é muito isso, né? No nosso ministério, no nosso dom que Deus nos deu, sejamos pescadores ou cobradores de impostos, como era o caso de Mateus, que nós conseguimos executar a nossa função de maneira honesta, né? Porque isso é muito digno. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, o trecho que eu selecionei hoje fala assim: o jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai, na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de que ganhará para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Então, não importa, né, em qual posição do trabalho a gente está, como você contou aí, né, não importa se somos Pedro ou se somos Mateus, não importa. O que importa é que o seu trabalho seja feito de uma forma humilde, seja feito de uma maneira honesta,
E todos estão trabalhando, cooperando para um bem maior, como você disse, né? É uma máquina, né? Cada peça dessa máquina é importante, né? Seja ela um parafuso, uma porquinha, uma arruelinha, cada um tem sua importância. Então, cada um vai usar esse dom que recebeu no próprio ambiente que está inserido, porque a gente está exatamente naquele ambiente onde a gente precisa aprender, onde a gente pode contribuir, né, nesse processo de evangelização e também de aprendizado. Então, esse tesouro que a gente recebe do Pai não é como bens terrenos aqui da terra, onde a gente pensa assim, eu estou ganhando, então eu vou guardar para cada vez eu ter um montante maior. Muito diferente disso. Quanto mais a gente recebe, quanto mais ensinamento de Jesus a gente quer usá-los, porque a gente sabe que usando esses ensinamentos, usando essas riquezas, a gente está ajudando o próximo a conhecer Deus. Então, cada um apresenta um trabalho lindo, a beleza no trabalho de cada um, porque se cada um trabalhar e fizer ele de uma maneira honesta, humilde e aplicar, né, o dom que que Deus nos deu nesse ambiente, a gente vai, de fato, todos nós nos enriquecermos em Deus e aprender cada vez mais nesse grande educandário que nós estamos. Então, que Deus abençoe o trabalho de cada um de vocês com as oportunidades necessárias que cada um vai ter durante a semana, tenho certeza, para essa prática do bem. Que cada um possa aplicar esse dom divino no seu trabalho, reconhecer o valor que ele tem diante de toda essa grandeza que a gente almeja. Eu espero vocês na semana que vem para juntos refletirmos o próximo capítulo, que é Parentela. E disse-lhe: sai de tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. É um versículo que está em Atos, capítulo 7, versículo 3. Que a semana de vocês seja abençoada, de muito aprendizado, e que Jesus esteja aí iluminando cada dia mais a vida de vocês. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Uma boa noite a todos e que assim seja.